O Ajax participou pela primeira vez na temporada 1957 a 58. Passou sem problemas na primeira fase, mas perdeu nos quartos de final para o Vasas. Só voltaria na época 1966 a 67. Elimina o Besiktas na primeira fase, vence o Liverpool na segunda fase, mas perdeu nos quartos de final para o Dukla de Praga. Na temporada seguinte, perde contra o Real Madrid na primeira fase. Na época 1968 a 69, os holandeses contavam com Cruyff, Kaiser e Swart. Passou facilmente pelas duas primeiras fases. Nos quartos de final, venceu o Benfica no jogo de desempate. Nas meias finais, derrotou o Spartak de Trnava, mas na final foi derrotado pelo fortíssimo Milan. Contando ainda com as grandes estrelas, em 1970 a 71, o Ajax passou facilmente pelas duas fases. Venceu o Celtic nos quartos de final, derrotou o Atlético de Madrid nas meias finais, e venceu o Panathinaikos na final, conquistando o primeiro título. Na época seguinte, os holandeses venceram o Marselha na segunda fase, derrotou o Arsenal nos quartos de final, venceu o Benfica nas meias finais, e consagra-se bicampeão em cima da Inter de Milão. A temporada 1972 a 73 não foi diferente das anteriores. Goleou o Bayern de Munique nos quartos de final, derrota o Real Madrid nas meias finais, e na final vence o seu terceiro título em cima da Juventus. Após este tempo glorioso, quem conseguiu parar os holandeses foi o CSKA de Sofia, da Bulgária. Regressa na temporada 1977 a 78. Passou pelas duas fases, mas foi eliminado pela Juventus nos quartos de final, nas grandes penalidades. Na época 1979 a 80, o Ajax passou com goleadas na primeira e segunda fase, venceu o Racing Clube de Estrasburgo, nos quartos de final, mas é derrotando nas meias finais pelo Nottingham Forest. Na época seguinte, perdeu nos oitavos para o Bayern de Munique. Na temporada 1982 a 83, o Ajax é eliminado pelo Celtic na primeira fase, e na época seguinte, é eliminado na primeira fase para o Olympiacos. Em 1985 a 86, os holandeses foram eliminados pelo Porto. Após uma grande crise e uma ausência internacional, o treinador Louis van Gaal tinha um elenco de craques. Contava com os jovens Edgar Davids, Van der Sar, Seedorf, Overmars e Kluivert, além dos veteranos Rijkaard, Danny Blind e Littmann. Com este grupo, vence o seu grupo, venceu o Hajduk Split nos quartos de final, derrota o Bayern de Munique nas meias finais, e vence o Milan na final, conquistando o quarto título. Com um elenco quase igual, na época seguinte, o Ajax venceu novamente o seu grupo, e eliminou o Borussia Dortmund nos quartos. Derrotou o Panathinaikos nas meias finais, mas perdeu o título para a Juventus, nas grandes penalidades. Na época 1996 a 97, o Ajax passou em segundo no seu grupo, e eliminou o Atlético de Madrid nos quartos de final, mas perdeu para a Juventus. Em 1998 a 99, o Ajax ficou em último num grupo que foi competitivo. Na época 2002 a 2003, o Ajax passou as duas fases de grupos. Porém foi eliminado nos quartos de final para o Milan. Na época seguinte, nem da fase de grupos passou. Em 2005 a 2006, o Ajax passou em segundo no seu grupo, e foi eliminado nos oitavos de final para a Inter de Milão. Voltou na época 2010 a 2011, onde ficaria em terceiro na fase de grupos, e nas três temporadas seguintes, ocorreu o mesmo. Regressou na temporada 2018 a 2019, com uma equipa jovem com jogadores, tais como De Ligt, De Jong, Ziyech, Tadic, Van de Beek e Davi Neres. Passou em segundo lugar de forma surpreendente. Depois eliminou o Real Madrid e a Juventus, respectivamente, mas perdeu a vaga para a final dos Spurs. Mesmo com algumas percas no elenco, o Ajax tenta este ano repetir o feito do ano passado. Será que vai conseguir?